Fala galera, beleza? Quem fala é o Edmilson, do canal Sou Mengo. Estamos trazendo notícias atualizadas sobre o Mengão. Então hoje tem o líder Flamengo contra o Galo em Belo Horizonte, ao vivo na Globo, depois de renascer. Vou falar com o Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha me ouve, já vi que está me ouvindo, está trazendo informações desse jogão de logo mais. Tudo bem, Rodrigo? Fala, Escobar, tudo ótimo, te ouço muito bem, amigo. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Globo Esporte. Jogaço mesmo, primeira vez que o Flamengo enfrenta o Atlético aqui na casa do Atlético, né? Ano passado o jogo tinha sido no Independência, 35 mil ingressos vendidos pra hoje já. Nesse jogo do ano passado foi quando o preparador físico do Sampaoli agrediu o Pedro. Vocês lembram disso? O Pedro, inclusive, hoje um dos prováveis reservas do técnico Tite, que deve ir ao campo com o goleiro Rossi no gol, o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Meio de campo com novidade, olha aí, Alan, Gerson e Pulgar voltou da Copa América com a seleção do Chile e deve começar jogando. Bruno Henrique, Luiz Araújo e aí o Carlinhos, não é com 12 que o Flamengo joga não, é Carlinhos ou Pedro, porque o Pedro teve um desgaste físico, foi detectado isso, então Carlinhos deve aparecer como centroavante e o Pedro começa no banco de reservas. Mas apesar disso, a fase dele é muito boa, né? 26 gols na temporada, o Juliano Lima contou sobre isso pra gente. É sucesso entre todas as idades. Até para quem ainda está aprendendo a reverenciar o Pedro. Pedro! É do Flamengo! Eu vejo no Pedro alguém como eu que é apaixonado pelo Flamengo, pelas nossas cores e isso, não só ele ser um craque, mas é essa parte mais sentimental mesmo também. Por isso, a Yane teve a ideia de homenagear o Pedro com um bandeirão no Maracanã. Ela organizou vaquinha pelas redes sociais. A bandeira ficou pronta em menos de uma semana e coloriu o Maracanã contra o Cruzeiro no último domingo. Foi incrível, vou levar para minha vida toda. Ter uma bandeira na arquibancada significa que você atingiu um patamar de idolatria. E eu sentia que faltava esse acolhimento da torcida com o Pedro. Uma relação construída ao longo de 254 jogos e 131 gols. Atenção, Pedro, que golaço, meu Deus! Pedro chegou ao Flamengo em 2020 e mesmo na reserva fez gols importantes na campanha do título brasileiro naquela temporada. Ao longo do tempo, as poucas chances como titular incomodaram o atacante. Em 2022, o Palmeiras tentou contratar Pedro, mas o Flamengo recusou a proposta. Logo depois, com a chegada do técnico Dorival Júnior, hoje na seleção, Pedro virou titular ao lado de Gabigol. Com eles, juntos, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e o tricampeonato da Libertadores. Pedro foi artilheiro e eleito o melhor jogador da competição. Ele terminou a temporada convocado por Tite para defender a seleção na Copa do Mundo do Catar. No início do ano passado, Pedro herdou a 9 que era de Gabigol. A nova camisa caiu bem no atacante. Ele foi o artilheiro do time na temporada. 35 gols. Só que 2023 foi um ano turbulento para o Flamengo e para o Pedro. O atacante se recusou a aquecer depois de ficar na reserva na vitória sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e foi agredido no vestiário por Pablo Fernandes, preparador físico da comissão do então técnico Jorge Sampaoli. Hoje, o Flamengo enfrenta justamente o Atlético Mineiro, com muito mais tranquilidade agora sob o comando de Tite. Não faltam reverências para o artilheiro do Brasil com 24 gols. Artilheiro do Brasileirão com 6 e definitivamente protagonista do Flamengo. Eu adoro Pedro! Bigode, dá na lata, assim, sem massagem, dá pra ganhar do Galo na Arena MRV? Claro que dá. É óbvio que dá. Inclusive o Flamengo vai fazer a estreia, sua estreia na Arena MRV. Pela primeira vez o Flamengo vai jogar lá. Ainda não jogou. Ano passado ganhou o Galo, mas ganhou na Arena Independência, naquele fatídico dia em que o Pedro foi agredido. Foi o último Flamengo. Foi o último Flamengo Galo lá. Uma coisa sobre essa situação envolvendo o Pedro. Poupa, não poupa, mas o Tite é isso, é aquilo, não pode poupar contra o Atlético.
eu vou falar só uma coisa aqui, não sei se vocês vão concordar, fiquem à vontade para discordar. Eu prefiro perder o jogo do que perder o Pedro para a sequência da temporada. Estamos combinados, né? Estamos combinados, Juliano. Acho que faz sentido. Estamos combinados. Sem contar que o jogo contra o Atlético naturalmente é um jogo difícil. E eu acho que o Carlinhos, ele entrou bem no último jogo. Eu acho que ele precisa ter mais minutagem. A gente precisa ver um pouco mais do Carlinhos para ver como ele vai se sair com esse time. Ó, falando um pouco de campo e bola, eu jogava lá atrás, mas quando o cara tá muito no banco, ele escuta muito o treinador e auxiliar técnico, principalmente a galera que fica fazendo treino de finalização depois da hora, o cara que não é relacionado. Hoje, o desenho do jogo favorece o Carlinhos. Luiz, que é muito agudo pelas pontas e para fazer 1-2. Bruno Henrique, que é muito agudo. Então, bola chegando o tempo todo pro Carlinhos. É um jogo bom, Nando, pro Carlinhos desabrochar no Flamengo. Não, e a chegada do Pulgar, se ele for entrar mesmo jogando, dá Saiu uma... quem? Dá uma... No meio? Não, saiu o Lohan. Ah, o Lohan. Dá uma consistência física e técnica que o Ortiz não conseguia fazer. Por quê? O Pulgar é da posição, ele consegue chegar melhor ao ataque, a visão dele é um pouco melhor, apesar do Ortiz ter feito um excelente trabalho. E uma coisa que eu gostei muito do Tite, ele pode colocar o Gerson na ponta direita para ter esse meia do lado que ele gosta, para ter essa aproximação, e pôr o Luiz por dentro, que me agradou muito o Luiz jogando por dentro no último Também jogo. gostei. Quando ele foi movido, né? Migrou um pouco para o centro do campo, e ele ajuda o Carlinhos. Por que ele ajuda o Carlinhos? Porque o Carlinhos é um cara maior do que o Pedro, tem um pouco menos de mobilidade, e ele consegue fazer esse ataque ao espaço, que é muito importante para tirar a tranquilidade da defesa. Não adianta você ter uma defesa bem postada quando ela não é incomodada. E o Carlinhos vai incomodar fisicamente, aquele cara grandão que briga, mas o Luiz, ele ataca o espaço, ele faz os caras se movimentarem, ele dá preocupação em relação à profundidade. E isso é muito interessante para o Flamengo, porque o Atlético tem que vencer. Não vem tendo bons retrospectos jogando em casa. Nem vai ser hoje, em nome de Jesus. E é isso aí. E ele tem feito o quê? Ele tem recuado o Bataglia para fazer uma linha de 3 e tem tentado usar muito mais os lados do campo, principalmente com o Scarpa, que voltou muito bem para o Brasil, fazendo gol, sendo decisivo. Joga muito, né? E a conjectura, né, do jogo hoje favorece muito ao Flamengo para reagir, tendo muita velocidade dos lados do campo, com o Ayrton, com o Bruno, com o Luiz, o próprio Wesley por aqui, quando o Gerson vier para dentro. Antes, eu vou pedir o palpite aqui pra gente seguir, mas eu quero fazer só uma perguntinha rápida. Pode ter um sabor especial pro Flamengo hoje, porque o Scarpa estava negociando, e o Braz e o Spindle deram uma entrevista falando que teve jogador que teve medo de vir pro Flamengo de não ser titular. Muita gente achou que foi o Scarpa. Você acha que pode ter um sabor especial pro Scarpa ou pro Flamengo? Eu acho que pro Scarpa pode ter um sabor especial pelo fato dele ter sido revelado no Flu, que ele já tem uma certa rivalidade, e depois ter ido pro Palmeiras. Eu acho que essa fala do Braz, assim, a gente tem que respeitar, né? O cara quer ir pra jogar e ele sabe que no Flamengo o buraco é mais embaixo. Então vamos fazer o seguinte, vou cravar na Superbet gol do Carlinhos. Perfeito! Vou eu ia cravar. falar isso, eu vou entrar Gol com você, do meu Carlinhos. amigo. Gol do menino Carlos. E se eu ganhar, vou pagar o almoço do Clebão amanhã. Aí sim. Mas ali na Vanessa que é 20 conto. Porque tô quebrado. Aí sim. Palpitinho. 1-0 gol de Carlinhos. Boa, Bigode. Palpitinho. Vai ser a Pimenteira. Vai, não. Já começou a Antes de pensar, você vai dar o secar. palpite. 2-1. Quem? Flamengo. Já ia botar o tambor. 2-1 Flamengo. Eu ia falar 2-2, mas o Atlético tá meia boca. Tá Eu vou bem, puxar tá bem. Galo e Flamengo, os dois se encontram hoje, são dois times que sofreram muitos desfalques nesse período de Copa América e a gente vai ver aqui como eles se saíram, tá? Então, a gente tá vendo que o aproveitamento do Flamengo é bem melhor, 72%, só uma derrota, hein? 4 vitórias e um empate. Já o Galo ali, ó, 2-2-2, 44% de aproveitamento nesse período. A diferença de um clube que se preparou e planejou para ter um elenco mais cheio e outro que está sofrendo também nessa fase. Vamos então com as informações do jogo. Um clássico do futebol brasileiro entre duas potências em campo e fora dele. Mas os desfalques impactam no primeiro Atlético Mineiro e Flamengo de 2024. Feridos pelo calendário, ambos se enfrentam pela primeira vez na história na Arena MRV nesta quarta-feira, em cenários distintos diante das convocações. A Copa América trouxe sentimentos distintos para Atlético Mineiro e Flamengo. O Galo sentiu mais o golpe dos desfalques, despencou na tabela, saiu do G6, atualmente é o 11º colocado. O Flamengo se adaptou, contou com algumas vitórias
e agora está no topo da tabela do Brasileiro, primeiro colocado com 27 pontos. O Atlético venceu apenas 2 vezes em 6 jogos. São 3 convocados para a Copa América: Arana, Alan Franco e Vargas, que já foi eliminado. Por um problema no voo de volta, o chileno não deve jogar. Além disso, a lista do departamento médico é imensa: Everson, Saravia, Lemos, Zaratio e Alisson. Jugamos con los jugadores disponibles. Punto. No tengo por qué completar 23 jugadores si eu sé que hay 7 jugadores que no voy a utilizar. Es lo mismo que eu llame a mi hermano, a mi papá, vos, al primo, y vamos al banco. No, no es así. Ahora, hay que ocupar lugares y vamos a subir jugadores por subir. Si después no van a jugar en el show, no van a jugar. ¿Por qué? Porque no están preparados todavía ainda para jugar. O Flamengo se equilibra entre improvisações e garotos. Pulgar já está de volta da Copa América e relacionado. Os 4 uruguaios seguem fora: Cebolinha e Igor Jesus, lesionados. Gabigol também é desfalque até solucionar o seu destino. Foram 4 vitórias em 6 jogos e a liderança na tabela, mas tudo é calculado com cuidado. Pedro e Gerson, por exemplo, podem começar no banco por desgaste físico. Ninguém assegura nada. Tem que pensar no outro jogo. Ninguém assegura nada. Tem que adaptar daí ao outro que vem de fora e o ciclo. E nós estamos trabalhando com os profissionais que estão aqui. Nós também estamos falando agora. Os profissionais que estão aqui é dar força para o Verton, como o César falou, é preparar os atletas. Clássico hoje lá em Belo Horizonte, hein? Tem a questão dos desfalques, né? A informação aí de que o Atlético tem sofrido mais com desfalques do que o Flamengo. Muito mais. Inclusive com pouca gente no banco de reservas, como nós vimos hoje, domingo contra o Atlético Goianiense. Até para dar crédito, acho que a informação do Vene Casagrande, que o Tite poderia poupar 2 jogadores importantíssimos. Para mim, os 2 jogadores que... Por opção do Tite. Por opção do Tite, acho por orientação. Questão médica, né? Para você preservar, que seria o Gerson e o Pedro. Tá. Está falando do artilheiro do Campeonato Brasileiro, de um Gerson que assumiu o papel de protagonista do Flamengo, principalmente nessa Copa América, né? E aí você desconfigura muito a equipe, né? O reserva do Pedro hoje é o Carlinhos, que até entrou bem no jogo contra o Juventude. Melhor evitar. Mas você tem uma diferença enorme, né? O Pedro é o melhor camisa 9 do país. Né? Um jogador que poderia estar, por exemplo, na seleção brasileira. Hoje, eu vejo um Flamengo mais consistente coletivamente. Eu acho que o Tite, ele conseguiu ficar com ainda mais moral nessa Copa América, porque mesmo com desfalques, mesmo com o meio-campo dilacerado, ele organizou essa equipe, ele encontrou soluções, seja com o Léo Ortiz jogando como volante, mexendo muito nessa posição do Gerson, hora mais avançado, hora na base da jogada. E é um time... pode voltar, desculpe. O Pulgar está à disposição, a seleção chilena foi eliminada, né? O Vargas vai pro jogo, né? E o Pulgar pelo menos a... mas o Vargas parece que teve um problema com o teve um problema, chegaria hoje, né? Mas o Pulgar assim, já chegou. O Flamengo hoje é um time muito competitivo, né? Muito competitivo. Mesmo desfalcado, a gente tem visto uma equipe que acredita até o final, que busca o resultado, que se adapta ao adversário, né? Se for para ser um Flamengo mais vertical para buscar o contra-ataque, ele vai ser, né? Com a velocidade do Luiz Araújo, do Lohan. A gente precisa esperar qual vai ser esse Flamengo que vai entrar em campo. Sem o Gerson, sem o Pedro, acho que dificulta muito, equilibra muito a partida. Mas a gente está vendo o momento de mais instabilidade do Galo do Milito, né? Eu acho que nem tudo... Gerson, certeza que não joga? Tem uma chance, né? A gente vai ter que esperar a escalação. Tem sido diferencial ali com os desfalques no meio-campo. Sim. Se não jogar... E nessa aí eu não vou poder aplicar minha tese, Abel, que você gosta Qual que é a tanto. sua tese? Qual delas? De que o mandante é favorito. Fator casa, né? Fator casa. Não, porque no caso do Galo não tem funcionado. O Galo não tem sido um time que se impõe mas em casa. Ganhou só